Oi, oi, pessoal, bem-vindos à nossa aula de farmacognosia. Trabalharemos nessa parte da aula de hoje como uma introdução à fitoquímica. A fitoquímica é o estudo químico dos vegetais. A fitoquímica, ela basicamente vai ter por objetivo o emprego de técnicas para obtenção de extratos e a avaliação da presença de princípios ativos e qual a constituição química desses fitoquímicos, né? Desses metabólitos, desses compostos com propriedade terapêutica e potencial medicinal e farmacológico encontrados em vegetais, né? Já dizia um autor, as plantas são capazes de produzir uma grande quantidade de substâncias. Cada uma delas pode ser mais importante que uma galáxia, porque a diversidade de fitoquímicos e princípios ativos e substâncias produzidas pelo metabolismo vegetal é impressionantemente alta, tá? Então, a investigação fitoquímica tem por objetivo verificar a presença de grupos de metabólitos secundários e caracterizar os constituintes químicos presentes em espécies vegetais. Esses metabólitos secundários ou especiais é o conteúdo da nossa próxima unidade, tá? Ali a gente tem flavonoide, tanino, quinona e cumarina como compostos fenólicos, tá? Heterosídeos cardioativos, saponinas e óleos essenciais como terpênicos e alcaloides como compostos nitrogenados. A análise fitoquímica é extremamente útil, tá? Em etapas experimentais na obtenção de moléculas farmacologicamente ativas com potencial medicinal e terapêutico obtido a partir de plantas medicinais. No medicamento fitoterápico, para análise dos constituintes, né, de químicos e metabólicos secundários e fitoquímicos presentes em uma determinada espécie medicinal, a gente nunca vai trabalhar com fragmentos, partes de órgãos da planta. A gente sempre vai trabalhar com um extrato. O extrato é a passagem de um solvente que vai retirar, a partir da solubilidade das substâncias no tipo de solvente que eu estou utilizando, aqueles fitoquímicos, aquelas substâncias a partir das quais eu vou fazer uma análise, né? Então, as operações extrativas, né, as técnicas extrativas, elas envolvem a retirada da forma mais seletiva e completa possível de substâncias de uma fração ativa contida na droga vegetal. Para isso, a gente tem que utilizar um solvente, ou um chamado líquido extrator, que pode ser uma mistura, né, de dois ou mais líquidos, apropriados e toxicologicamente seguros. Por vezes, a gente até utiliza alguns solventes que não sejam toxicologicamente seguros, mas eles têm que ser evaporados do produto final, tá? Então, pessoal, por exemplo, se eu vou utilizar, a partir de uma determinada espécie medicinal, a disponibilidade dela na forma de uma cápsula. Eu vou ter a planta fresca in natura, né? Essa planta fresca in natura, ela vai ser coletada, ser submetida a processos de secagem e estabilização. Após o processo de secagem, eu posso passar ela em um moinho de facas para obter o pó. Aí eu já não tenho mais a planta medicinal fresca, eu tenho uma droga, né? Sobre o pó dessa droga, eu vou passar um líquido, um solvente extrator, que vai penetrar no interior dessas células dos tecidos da droga e, por difusão e osmose, vai fazer com que essas substâncias saiam do meio intracelular para o meio extracelular, ou seja, para a solução extrativa. Eu vou filtrar, né? E essa minha solução extrativa é a partir dela que eu vou obter a minha forma farmacêutica final. Então, se for um extrato fluido, aquoso ou alcoólico, né? Eu posso incorporar numa base de uma pomada, de um creme, ou numa base de um xarope, né? Ou ainda, eu posso evaporar esse solvente da solução extrativa para obter um extrato seco.
e incorporar no invólucro de gelatina, água e açúcar para obter uma cápsula, ou misturar esse extrato seco a diluentes, desagregantes, aglutinantes, lubrificantes e submeter a uma máquina de compressão para obter um comprimido, né? Então, a minha forma farmacêutica, que é a apresentação ou aparência final do meu medicamento, né, constituído pelos princípios ativos e por recipientes adjuvantes farmacêuticos, ela é produzida a partir de um extrato. Eu nunca vou ter ali partes, fragmentos do órgão da planta. Por isso que eu sempre trabalho com extratos. A droga em pó, ou a droga rasurada, ou a droga íntegra, seca, né? Em pó geralmente é melhor porque eu aumento a superfície de contato do solvente extrator com a droga, tá? Mas independente, né, se ela é íntegra, rasurada, pulverizada, a penetração do solvente nas células que constituem os tecidos daquela droga vai por mecanismos de osmose e difusão propiciar a remoção e a retirada das substâncias do interior das células para a solução extrativa. Tá? Essa extração ela pode sofrer a interferência de alguns fatores. Um deles é o grau de divisão do material vegetal. O que é o grau de divisão? É o tamanho do diâmetro das partículas daquela droga. Quanto maior for o grau de divisão do material vegetal, significa que menor é o diâmetro das partículas da droga. Quanto maior, né, for o seu grau de divisão, menor o diâmetro da partícula da droga. Quanto menor o grau de divisão, maior o tamanho da partícula da droga, tá? A solução extrativa ou processo extrativo, ele vai ser influenciado pela consistência do tecido com o qual você vai realizar o seu processo extrativo, tá? O poder de penetração do solvente vai depender, então, da consistência do tecido. Vamos supor que eu tenha como droga vegetal, a partir do qual eu quero obter uma solução extrativa, caules, cascas, raízes, que são órgãos de consistência mais rígida, mais lenhosa, mais lignificada, né? Nesses casos, pessoal, eu precisarei de ter um maior grau de divisão da droga. Ou seja, aquela droga vai ter que ter partículas de diâmetro menor para que eu favoreça a penetração do solvente. Porque tecidos muito compactados, rígidos e lenhosos tendem a oferecer uma resistência maior para a penetração do solvente. Órgãos de consistência mais delicada, como flores, folhas, que não formam cascas, geralmente são órgãos não lenhosos, não lignificados, não rígidos, né? Elas naturalmente oferecerão uma resistência menor para a penetração do solvente. Então, o grau de divisão desse material vegetal, ele pode ser o quê? Ele pode ser menor. As partículas da droga podem ter diâmetro maior, tá? Então, no caso de raízes e caules, eu preciso ter uma menor granulometria. Os grânulos precisam apresentar partículas de diâmetro menor. Isso aqui é menor granulometria. Por quê? Porque, por serem formados por tecidos mais rígidos, eles oferecem uma resistência maior para a penetração do solvente. Então, quanto menor for o grau de divisão, quanto menor for o tamanho dos grânulos das partículas dessa droga, mais eu favoreço a penetração do solvente, tá? No caso de órgãos de textura mais delicada, pessoal, eu posso ter uma maior granulometria. Ou seja, o tamanho das partículas da droga podem ter diâmetro maior, porque por serem constituídos por tecidos de consistência mais delicada, eles oferecem uma resistência menor para a penetração do solvente, tá? Então, raízes e caules altamente rígidos e lignificados, eles precisam apresentar drogas com grânulos de diâmetro menor, ou seja, com maior grau de divisão. No caso de folhas e flores, por serem constituídos por órgãos de consistência mais delicada e oferecerem menos resistência para a penetração do solvente, as partículas da droga
podem ser constituídas por grânulos de diâmetro maior, né? Se os grânulos têm diâmetro maior, eu vou ter o quê? Um menor grau de divisão, tá? O grau de divisão da droga para obtenção, né, de maior ou menor granulometria, para diminuir, né, no caso, o diâmetro das partículas da droga, esse processo é chamado de moagem, que é a redução mecânica do material a fragmentos de diâmetro menor. E quanto menor for esse diâmetro das partículas da droga, mais eu favoreço a penetração do solvente e, consequentemente, o processo extrativo. Essa moagem, ela pode ser realizada de maneira a se obter divisões mais grosseiras, que é o caso da trituração em grau e picheiro de porcelana, a rasurar a droga com uso de tesouras ou liquidificar a droga. Agora, o mais indicado é a obtenção de divisões mais homogêneas, e isso eu consigo com o uso do moinho de facas. Então, o moinho de facas, ele tem uma peça giratória contendo as lâminas, né, que é considerado o moinho de facas. Eu abro essa portinhola. Nessa parte superior é onde eu vou colocar o meu material vegetal. Vou acoplar um saquinho aqui nessa região, depois que essa portinhola estiver aberta, ligar o moinho de facas, que vai ficar girando. E de acordo com o que você for comprimindo com essa peça, que é muito perigoso você mexer isso aqui com a mão livre, né? De acordo com você for comprimindo o material vegetal aqui, ela passa pelo moinho, pelas lâminas e vai te proporcionando a obtenção da droga em pó. Então, por obtenção de divisões mais homogêneas ou a droga pulverizada, o ideal e o mais indicado é o uso do moinho de facas. Tem que se tomar cuidado, porque algum desses processos, como o uso do liquidificador, do moinho de facas, pode haver a geração de calor, né? E se esse calor gerado, principalmente quando você está comprimindo aqui no moinho de facas, você tem que fazer isso de maneira gradativa, aos poucos. Gerou muito calor, desliga, espera um pouco, porque se a planta for constituída por compostos aromáticos, óleos essenciais ou termoláveis que se degradam com calor, você acaba propiciando ou favorecendo essa degradação com a geração do aumento da temperatura. Tá? Bom, pessoal, qual é o líquido extrator que eu utilizo para a obtenção dos meus extratos? Depende. Do que? Do tipo de substância que eu quero extrair. E o critério a ser observado é a lei da química, que semelhante dissolve semelhante. Então, se eu quero extrair substâncias polares, eu vou utilizar solventes polares. Se eu quero utilizar solventes apolares, eu vou utilizar solventes orgânicos para proporcionar e remover essa retirada, essa extração, tá? Ela deve ser a mais seletiva possível, então eu vou extrair apenas as substâncias as quais eu desejo, que têm importância terapêutica, baseado nessa seletividade na polaridade do tipo de solvente que eu estou utilizando. Essa seletividade é baseada na polaridade, porque semelhante dissolve semelhante. Compostos polares extraem substâncias polares. Solventes orgânicos apolares extraem substâncias apolares, lipídicas, lipofílicas. Tá? Caso eu queira trabalhar com extratos secos, eu tenho que dispor de uma adequação tecnológica para que eu elimine o solvente do produto final, ou caso esse solvente venha a ser tóxico, né? Então, por exemplo, às vezes eu quero substâncias que é solúvel em metanol, em diclorometano, em clorofórmio, em hexano. Esses solventes não podem estar presentes no extrato, no produto final, porque eles são tóxicos. Então, eu tenho que dispor de uma adequação tecnológica por meio do qual esses solventes possam ser o quê? Evaporados e eliminados do produto final. Tá? Professor, e se eu quiser um chamado extrato bruto? Eu quero, assim, o primeiro extrato que eu quero obter é praticamente qualquer metabólito secundário que aquela planta possua. Se ela tiver cumarina, flavonoide, quinona, saponina, tanino, alcaloide,
Eu quero um extrato que eu arraste, que eu retire, que eu remova essa totalidade do grupo de substâncias que essa planta possui. Para a obtenção de um extrato bruto, eu tenho padronizado, né, uma mistura hidroalcoólica, né, de água e álcool a 80%. Então, metanol ou etanol a 80% é utilizada para obtenção de extrato bruto. Por quê, pessoal? Porque praticamente todos os constituintes de interesse para análise fitoquímica, e isso envolve alcaloide, flavonoide, tanino, quinona, cumarina, apresenta alguma solubilidade nessa mistura. E aí, se eu submeter a um processo extrativo utilizando essa mistura hidroalcoólica, eu vou estar praticamente removendo todas essas substâncias caso a planta venha apresentar, tá? Etanol ou metanol a 80%. Então, em 100 ml, né, eu vou ter 80 do álcool e 20 de quê? 20 de água, tá? É mais indicado o etanol, né? Porque o metanol, ele é bem mais tóxico. Olha lá. O metanol é tóxico e aí você tem que dispor de uma adequação tecnológica para evaporar esse solvente do produto final. Agora, se eu quiser um extrato bruto líquido, né, um extrato alcoólico, que eu não quero evaporar o álcool do produto final, então o ideal é eu utilizar etanol, tá? Porque aí ele não tem a toxicidade do metanol. Aqui a gente tem uma tabelinha demonstrando os diferentes tipos de solventes extratores que podem ser utilizados em polaridade crescente para a extração, a retirada e a remoção de diferentes classes de fitoquímicos ou constituintes das plantas, tá? Então, o éter de petróleo e o hexano são considerados os solventes mais apolares que nós temos, tá? E a água alcalinizada, com alguma base, ela é considerada o solvente mais polar que a gente tem. Então, essa seta ali, ela está em ordem crescente de polaridade. Do menos polar para o mais polar. Então, o éter de petróleo e hexano vai extrair principalmente compostos lipídicos, lipofílicos, lipossolúveis, óleos, gorduras, né? Ceras, pigmentos. Tem um grupo também de cumarinas, furanocumarinas, que são bem apolares, são extraídas por éter de petróleo e hexano. A tolueno, cloroforme de clorometano, ainda assim, são bastante apolares, mas menos apolares do que o éter de petróleo e o hexano, tá? Então, a gente extrai bases livres de alcaloides, óleos voláteis ou óleos essenciais e glicosídeos cardiotônicos. Digoxina, digitoxina, tá? Acetato de etilo e N-butanol, que é um tipo de álcool, né? Extrai flavonoide e cumarinas simples, que não estejam conjugadas. O etanol e o metanol, e principalmente se for naquela mistura de 80% que eu falei para vocês, na mistura de 80%, né? É o meu extrato bruto. Então aqui, ó, eu estou basicamente na polaridade intermediária. Não é tão apolar, mas também não é tão polar. Por isso que eu extraio basicamente heterosídeos em geral. E não sei se vocês se lembram, heterosídeo é o metabólito secundário unido a uma molécula de açúcar. Então pode ser um heterosídeo, flavonoide, né? E qualquer outro metabólito secundário unido a moléculas de açúcar, né? Misturas hidroalcoólicas, que não seja essa mistura de etanol a metanol a 80% e água, já passa a extrair compostos mais polares, como saponinas e taninos. Água acidificada, água com algum tipo de ácido alcaloide, e água alcalinizada com algum tipo de base, saponinas. Tá, nós vimos que para extrairmos determinados grupos de fitoquímicos ou compostos de plantas, a gente tem que levar em consideração o tipo de substância que a gente quer extrair. Se for extrato bruto, metanol, etanol 80%.
dependendo da classe de substância, se eu sei, eu utilizo um solvente baseado na polaridade do tipo de substância que eu pretendo extrair, tá? Agora, de que forma eu promovo esse extrato? Quais as técnicas, quais os métodos que eu posso utilizar para a obtenção desses extratos? São diferentes e cada um deles devem ser analisados em relação ao tipo de substância que eu quero extrair, ao tipo de solvente que eu vou utilizar. Mas eles são divididos em 3 grandes grupos: a extração a frio, extração a quente em sistemas abertos e extração a quente em sistemas fechados. A extração a frio envolve 3 técnicas extrativas: a turbolização, que é o uso de um aparelho chamado de turbolizador, como se fosse uma liquidificação. Nós vamos falar de cada um deles em separado. Aqui é só uma apresentação em relação a cada grupo de extração que cada técnica pertence. A maceração e a percolação. Turbolização requer o uso de um equipamento, que é o turbolizador, percolação de percolador, tá? A maceração não. A maceração é um processo bem simples. Basta um recipiente de vidro, inox ou PVC. Então, dentre os processos de extração a frio, a maceração, pela simplicidade da técnica, é o mais utilizado. E aí eu vou dar exemplos e explicar o modo de extração em cada um deles. Extração a quente em sistemas abertos é muito aplicado na medicina popular ou doméstica para a produção de chás, que envolve a infusão, que é verter a água fervente sobre a droga, né? E a decocção, que é deixar droga e solvente em ebulição no mesmo recipiente simultaneamente. A extração a quente em sistemas fechados já requer o uso de vidrarias laboratoriais. Então, em ambiente doméstico não tem como fazer, porque o sistema é fechado e utilizando calor, tá? E aí, aqui no caso, a gente tem a extração sob refluxo e a extração em aparelho de SOx-LED. Logicamente, pessoal, se eu vou trabalhar com substâncias muito voláteis, compostos extremamente termoláveis que se degradam com calor, não é indicado a extração com aumento de temperatura, que é a quente. Aí o ideal é utilizar algumas dessas, né? A mais comum é a maceração. Então, nós vamos falar de cada uma delas agora, partindo da extração a frio do tipo turbolização. A extração a frio por turbolização ou turboextração utiliza um turbolizador que tem um funcionamento semelhante a um liquidificador, tá? Então, é um equipamento que tem um rotor extrator, uma hélice, que promove o processo extrativo simultaneamente com a diminuição do diâmetro da partícula da droga. Eu tenho um aumento do grau de divisão da droga. Eu diminuo a sua granulometria. Porque todas as vezes que a partícula da droga passa pelo rotor extrator, por essa hélice, ela tende a ser degradada, né? Ela em partículas de tamanho menor. Então, aqui ocorre o processo extrativo simultaneamente com a redução do tamanho da partícula da droga, né? A gente fala que esse processo extrativo ocorre por elevadas forças de cisalhamento, que é esse movimento, né, giratório da hélice, levando a uma redução do tamanho da partícula da droga. As partes vegetais ficam submersas em solvente e são trituradas por um rotor extrator, dissolvendo seus conteúdos celulares. Ocorre uma extração com simultânea redução do tamanho da partícula, resultado da aplicação de elevadas forças de cisalhamento. Então, você tem dentro do aparelho o solvente, né, juntamente com as partículas da droga, que toda vez que passar pelo rotor extrator, você vai ter uma redução do tamanho da partícula devido às elevadas forças de cisalhamento da hélice, né, pelo qual a droga passa, tá?
a proporção entre droga e solvente, né, a quantidade que você tem que pôr aí para promover o processo extrativo é de uma parte do vegetal fresco para 9 solvente. Então, se você usar 10 gramas de vegetal, né, de material botânico, você tem que pôr 90 ml de solvente, tá? 1 para 9. A redução drástica do tamanho da partícula e o consequente rompimento das células favorece a rápida dissolução das substâncias ativas. Então, uma das vantagens desse processo é o reduzido tempo de extração, uma vez que, ao passar pelo rotor extrator, diminuindo o tamanho do diâmetro das partículas da droga, eu acabo aumentando a superfície de contato do solvente com a droga, favorecendo a extração. Então, como vantagens do processo, a gente tem reduzido o tempo de extração, porque, né, a diminuição do tamanho da partícula da droga aumenta a superfície de contato, favorece a dissolução dos conteúdos celulares, então o tempo de extração é bastante reduzido. Eu levo a um quase esgotamento da droga, quase, eu não esgoto a droga. O que significa isso? Esgotar a droga é eu garantir que praticamente 100% das substâncias do interior das células daquele tecido foram removidas, foram retiradas para o meio extracelular, para a solução extrativa. Porque a hora que eu filtro, né, eu preciso filtrar no final do processo, porque senão eu vou ter os resíduos, né, eu vou ter os restos da massa sólida da droga. E, na verdade, eu só quero que as substâncias dissolvidas no solvente, então tem que filtrar, né? Então, parte dessas substâncias, elas ficam retidas nessa biomassa do vegetal quando é filtrado. Por que que eu não levo a esgotamento da droga? Porque a quantidade de solvente que eu coloco, ela não é renovada. A quantidade de solvente que eu ponho, ela é a mesma que vai ser mantida ao longo de todo o processo extrativo. Alto rendimento em um curto intervalo de tempo, graças a esse rompimento, né, das partículas da droga pelo rotor extrator do turbolizador. Agora, algumas desvantagens em relação a esse processo. Difícil separação da solução extrativa por filtração. Às vezes, a redução do tamanho da partícula pelo rotor extrator do turbolizador é tão alta, eu diminuo tanto o tamanho da partícula, né? Eu diminuo tanto a granulometria, o grau de divisão é tão alto que as partículas têm dificuldade de ser retidas no filtro que eu venho a utilizar. E isso é uma desvantagem, porque a hora que eu filtro, eu não devo ter partículas da droga, só a solução extrativa, as substâncias dissolvidas no solvente que eu utilizei. Pode ser que haja geração de calor durante o processo, e aí eu degrado princípios ativos termoláveis, né? E há também uma certa limitação técnica, dependendo da rigidez, da lenhosidade do órgão que eu vou utilizar para realizar a extração, cascas, caules, raízes muito lenhosos e lignificados, pode haver quebra-rompimento da hélice do rotor extrator, né? Se eles tiverem uma dureza muito elevada. É uma desvantagem. Maceração. Maceração é o tipo de extração a frio mais simples, mais prático e o mais utilizado para obtenção de extratos. Na maceração, eu vou colocar a droga vegetal seca, ou inclusive pode ser o vegetal fresco, em um recipiente de vidro inox ou PVC. Vou deixar à temperatura ambiente, em repouso, por vários dias, com agitação esporádica, revolvendo esporadicamente o sistema, pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Por vários dias, 15, 20, no mínimo 10 dias, tá? Eu vou colocar uma proporção de 10 a 20% da planta seca e pulverizada em relação ao peso-volume para a quantidade de solvente que eu vou utilizar, né, no recipiente de inox, PVC ou de vidro. Vou ler para vocês no mínimo 20 dias, mais até 15, no mínimo 10 dias, mais até 20 dias, em média 15, tá? E como eu não renovo o solvente,
Aqui, ó, sem renovação do solvente, a quantidade de solvente que eu coloco dentro do recipiente é o que vai permanecer ao longo de todos os dias da maceração. Eu não levo ao esgotamento da droga, tá? Pessoal, maceração é um termo que gera muita confusão com os termos, né, utilizados na rotina e no cotidiano laboratorial. Quando a gente fala em maceração, a impressão que se tem é comprimir, por exemplo, o material vegetal contra as porcelanas do grau com um pistilo. Então, quando eu falo em maceração, muitos alunos imaginam isso aqui, ó. Quando fala em maceração, muitos alunos imaginam isso. Você comprimir a droga contra as porcelanas do grau com o pistilo. Ah, vou macerar a droga. Isso não é maceração. Maceração é deixar a droga com o solvente no recipiente de vidro, inox ou PVC em repouso à temperatura ambiente com agitação esporádica. Esse processo aqui é triturar a droga, não é macerar. Tá? Em farmacognosia, não confundam isso. Os processos envolvidos na maceração e que levam, né, à penetração do solvente no interior das células e à remoção, retirada, né, das substâncias do interior dessas células, de seus conteúdos celulares para a solução extrativa, são difusão e osmose. Então, esses são os dois principais tipos de processos envolvidos: osmose, passagem da água do meio hipotônico para o meio hipertônico, e a difusão é a transporte de substâncias de um meio onde elas estejam mais concentradas, ou seja, dentro da célula, para o meio onde elas estejam menos concentradas, que é a solução extrativa, o meio extracelular, fora das células, utilizando-se para isso a própria agitação térmica, a energia cinética de colisão dessas partículas. Tá? A osmose e a difusão, então, leva ao rompimento, né, das paredes dos tecidos da célula vegetal, a dissolução dos seus conteúdos celulares e a saída desses conteúdos para o meio extracelular, ou seja, para a solução extrativa. Eu filtro e ao final do processo eu tenho o meu extrato, tá? Esse extrato obtido por maceração é chamado de macerado. Então, pessoal, aqui é uma ilustração, né, muito didática e que dá para ter uma ideia real do que é a maceração. Então, você vai colocar a sua droga em um recipiente de vidro, inox ou PVC fechado, com um solvente extrator, em média numa proporção de uma parte do material vegetal para 5 do solvente extrator. Deixar esse sistema em contato íntimo e prolongado do líquido extrator, do insumo, né, inerte com a droga, por vários dias, 10, 20 dias, em média 15 dias, com agitação esporádica, revolver o sistema esporadicamente, pelo menos de manhã, de tarde e de noite, né? E ao final do processo você filtra e você tem o seu extrato, o seu macerado. Essa agitação do sistema, pelo menos 3 vezes ao dia, ela é muito importante. Porque a gente viu que a saída das substâncias, né, dos conteúdos celulares para a solução extrativa ocorre por difusão. E a difusão, ela é a passagem das substâncias do meio onde elas estão mais concentradas, dentro da célula, para onde ela está menos concentrada, que é fora da célula. Só que essas substâncias, sem agitação, elas vão tender a ficar aqui, ó, na superfície de separação da droga com o solvente extrator. A agitação vai fazer com que essas substâncias possam se dispersar de maneira mais uniforme ao longo da solução extrativa
impedindo que ao redor aqui das partículas da droga eu atinja um equilíbrio difusional, né? E eu acabe cessando o processo de remoção ou retirada dessa substância. É como se eu renovasse, entre aspas, né? Porque eu não adiciono mais solvente. Mas é como se eu fosse capaz de renovar esse solvente aqui, que está mais próximo ou embebendo as partículas da droga, né? Porque eu acabo, pela agitação, redispersando essas partículas de maneira mais homogênea ao longo da solução extrativa. Por isso que a agitação é muito importante. São muito importantes no processo o volume do líquido extrator, do solvente, e a agitação, tá? Você pode fazer manualmente, de manhã, de tarde, de noite, né? Ou pode usar também um agitador mecânico. Geralmente, a maceração ela é utilizada para obtenção de um extrato bruto, que é aquele extrato alcoólico, né? Com etanol, metanol 80%. E os extratos alcoólicos, aqueles em que você utiliza uma mistura de água e álcool como solvente extrator, você obtém um extrato chamado de tintura. Na percolação, você obrigatoriamente tem que utilizar um vegetal à droga seca, não pode ser a planta medicinal fresca, e obrigatoriamente você tem que utilizar um equipamento, né, um aparelho cônico, também que pode ser de vidro, inox ou de PVC. Tá? Entretanto, você precisa do percolador para realizar a extração por percolação. É diferente da maceração, que pode ser qualquer recipiente de vidro, inox ou PVC, desde que caiba, né, o volume da droga e do solvente que você vai precisar de utilizar. Tá? Em que consiste a percolação? Então, esse aqui, pessoal, é o nosso percolador, que tem esse formato cônico, ou seja, a base ela é mais afilada em relação à sua extremidade, tá? Aqui você coloca um disco perfurado, e esse disco perfurado você coloca ali um papel de filtro, e sobre o disco perfurado você coloca a sua droga, tá? Você coloca esse papel de filtro porque dependendo do diâmetro das partículas do pó da droga, ela pode passar pelos poros, pelas aberturas desse disco perfurado. Esse restante aqui você pode preencher com areia, tá? E o que é que você vai fazer? Você vai umedecer essa droga aqui, num primeiro momento, com o solvente que você vai utilizar para realizar o processo extrativo, na proporção de 20, né, de 10 a 20% em relação à droga seca, e deixar ali por 4 horas como se fosse uma maceração prévia, tá? Então você deixa ali a droga, né, com 20% em relação ao peso seco da droga em solvente, por 4 horas embebido no líquido extrator, como se fosse uma maceração prévia, tá? Após esse processo, você vai acoplar na parte superior aqui do percolador um recipiente que, por gotejamento, vai fornecer o líquido extrator de maneira constante, tá? Na proporção de uma parte da droga para 10 de solvente. Então, 10 gramas de droga, 100 ml de solvente. Por gotejamento, esse solvente vai passar sobre essa droga que esteve ali numa maceração prévia por 4 horas, embebida no mesmo solvente extrator. Isso é importante porque se você já fornecesse por gotejamento diretamente o solvente, na hora que ele passasse sobre a droga seca, ele poderia criar caminhos tendenciosos e a extração não ocorrer de forma homogênea. Ela umedecer só uma parte aqui da droga e só a partir disso o solvente fica passando para promover a extração, tá? Ela embebida, não. O solvente é capaz de se distribuir aqui de forma mais homogênea. Por um caráter cinético de lixiviação que a gente fala, ou seja, a favor da força da gravidade, esse solvente vai deslocar sobre a droga, você vai recolher por esse dispositivo, num Erlenmeyer, numa outra vidraria, a sua solução extrativa, tá? Geralmente, você vai calibrar a abertura desse dispositivo aqui para 8 gotas por minuto para cada 100 gramas de droga.
8 gotas por minuto para cada 100 gramas de droga, tá? Aqui, né, geralmente você não precisa fazer uma nova filtração, porque a areia aqui do percolador já está fazendo esse processo, ou você pode passar por uma nova filtragem, tá? E o deslocamento do solvente, como eu disse para vocês, é a favor da força da gravidade, né? É o que a gente chama de caráter cinético de lixiviação. E como esse solvente que passa sobre a droga está constantemente renovado, que ele ainda não entrou em contato com a solução extrativa, ao contrário da maceração, né? Que a droga e solvente, desde o início do processo, estão no mesmo recipiente, e aqui não. Aqui eu tenho droga, e ali na parte superior o solvente, eu levo ao total esgotamento da droga. Então, tem uma extração exaustiva. Eu retiro todos os princípios ativos ali presentes no interior das células constituintes do tecido da planta. Tá? E o percolado, né, que é o extrato obtido por percolação, quando você utiliza álcool, esse extrato alcoólico te permite também a obtenção de tinturas. Então, geralmente, as tinturas elas são obtidas ou pelo processo de maceração ou pelo processo de percolação, que nada mais é do que extratos alcoólicos. Ou seja, quando eu utilizo como solvente extrator uma mistura de água e álcool. Bom, aí nós agora passamos para a extração a quente em sistemas abertos. Então agora eu já faço uso de calor. Em sistema aberto é muito utilizado na medicina doméstica para obtenção de chás, né? Então nós temos a infusão, que consiste em você verter a água fervente sobre a sua droga, utilizado para obtenção ou produção de chás, né? Ou envolvendo órgãos de consistência aromática, ou órgãos aromáticos e de consistência mais delicada, no caso de folhas, flores. Então, um chá a partir de uma folha, de uma flor, igual da camomila, né? Como elas não oferecem grande resistência para a penetração do solvente, por não serem constituídos por tecidos muito lenhosos, compactados e lignificados, você pode usar a infusão, né? Que consiste em você lançar a água fervente sobre a droga. Você não leva a droga e o solvente em um mesmo recipiente para levar ao ponto de fervura, tá? Então, olha lá, drogas constituídas por órgãos de consistência mais mole e delicada, que não sejam lenhosas e lignificadas, o mais indicado para a produção de chás é a infusão. Então, você vai rasurar, picotar, né, a sua droga vegetal fresca, ou pode ser ela seca, ou pode ser o próprio pó da droga, independente. E levar a água ao ponto de fervura em um recipiente sem essa droga. Quando a água estiver sobre o ponto de fervura, você vai verter essa água fervente sobre a droga. Abafar o sistema, ali como exemplo, utilizando um pires, né? Deixar por alguns minutos, 10, 20 minutos, que fala deixar em infusão, depois você vai coar e servir por xícaras. A decocção. E aí aqui, pessoal, como você utilizou água como solvente extrator, o infuso é um extrato aquoso. No caso da maceração e da percolação, como você geralmente está utilizando álcool, você tem uma tintura. Então, a tintura é um extrato alcoólico. A infusão geralmente é obtida por obtenção de um extrato aquoso. Utilizou água, tá? A decocção, ela também permite a obtenção de extrato aquoso. Só que ela vai ser mais indicada para a extração a partir de órgãos de consistência lenhosa, lignificada, rígida, contendo cascas, tá? De natureza lenhosa, dureza elevada. Então, caule, raiz, sementes, cascas, alguns tipos de frutos, né? Na decocção, você vai levar água e droga simultaneamente, ou seja, no mesmo recipiente, ao ponto de fervura e deixar ferver por 15 minutos.
Então, aqui você não vai verter água fervente sobre a droga. Você vai deixar droga e solvente sob ebulição no mesmo recipiente. Deixa descansar por 5 minutos. Depois disso, você filtra, né, coa e também serve por xícara. Então, nós vimos extração a frio, turbolização, maceração, percolação, extração a quente em sistemas fechados, infusão e decocção. E agora tem a extração a quente em sistemas, extração a quente em sistemas abertos, né, infusão e decocção. E temos a extração a quente em sistemas fechados, que é a extração sob refluxo e a extração em aparelho de Soxhlet. Aqui, como a gente está utilizando água, o extrato é de novo aquoso. Extração sob refluxo e extração em aparelho de Soxhlet requerem vidrarias laboratoriais. Envolve extração a quente em sistemas fechados, tá? Você vai utilizar, vou mostrar na figura, um balão de fundo chato envolvido por uma manta aquecedora, que a droga e o solvente extrator vão estar ali naquele balão, e como eles vão receber calor simultaneamente ao ponto de fervura, é como se estivesse ocorrendo ali uma decocção, né? Aí esse balão vai estar acoplado a um condensador, que vai resfriar o vapor do solvente, que vai retornar ao sistema para dar continuidade ao processo extrativo, tá? Aqui está explicando o processo, mas para estudar vocês façam a leitura, eu vou explicar na figura que fica mais fácil. Então, olha lá, pessoal. Aqui eu vou promover a extração de 3, eu posso promover de 3 drogas diferentes, ou da mesma droga, mas em 3 recipientes. O que eu preciso? De uma manta aquecedora, que vai estar envolvendo um balão de fundo chato, acoplado a um condensador. Sobre esse condensador vai passar uma mangueirinha, sobre o qual vai passar água, para resfriar as superfícies desse condensador. Então, a manta aquecedora gera calor para o balão de fundo chato, onde se tem a droga e o solvente. A temperatura vai levar a um grau de agitação e colisão das partículas do solvente e ele vai evaporar e vai passar para o estado gasoso. Só que quando ele entra em contato com as superfícies frias do condensador, pelo qual está passando a água, ele perde calor, ele se condensa, ele vai retornar ao sistema na forma líquida. E aí ele participa novamente do processo extrativo. Aí ele vai evaporar, vai entrar em contato com as superfícies frias do condensador, resfriar, condensar e retornar na forma líquida. E esse ciclo vai acontecendo e eu vou proporcionando a minha solução extrativa, né? Ao final do processo, eu desligo a água, retiro o condensador e vou ter ali no meu balão a minha solução extrativa. Eu vou ter que filtrar, né? E esse filtrado é a minha solução extrativa. Apesar do solvente ser evaporado, né, sofrer ebulição e retornar na forma líquida para o sistema, a quantidade dele não é renovada. Então, eu não levo a um esgotamento da droga e a extração sob refluxo não é um processo de extração exaustiva, tá? Extração em aparelho de Soxhlet, ela é muito semelhante à extração sob refluxo. A única diferença é que entre o balão de fundo chato e o condensador, eu vou pôr um aparelho chamado de Soxhlet, que foi quem desenvolveu essa vidraria, tá? O método está explicado aqui, mas eu vou mostrar na figura. Então, pessoal, entre o balão e entre o condensador, eu tenho o aparelho de Soxhlet, que é isso aqui, tá? Esse é o aparelho de Soxhlet. Na extração sob refluxo, eu tinha o balão em contato direto com o condensador. Na extração em aparelho de Soxhlet, tem um aparelho de Soxhlet aqui, né? E aí, qual é a diferença? É que lá na extração sob refluxo, eu punha droga e solvente no início do processo, juntos no balão, solvente evaporava, condensava e retornava ao sistema. Aqui, eu coloco no aparelho de Soxhlet, num primeiro momento, né, a droga, e no balão, o meu solvente, o meu líquido extrator, sozinho.
Aí as partículas desse solvente, ao receber o calor da manta aquecedora, elas vão se colidir devido ao aumento da temperatura e elas vão evaporar, passando sobre o aparelho de SOx-LED até chegar no condensador, né? Que vai estar aqui acoplado a uma mangueirinha, onde eu vou ter a entrada e aqui a saída de água. Como essa água fica passando constantemente por aqui, pelo condensador, eu estou constantemente resfriando a sua superfície. Aqui é um condensador de bolas, tá? Essa água não entra em contato com a parte inteira do condensador, não. É só aqui nas laterais, tá? Bom, em contato com as superfícies frias do condensador, as partículas gasosas do solvente, elas vão se condensar e vão retornar na forma líquida. Aí elas vão passar sobre a droga, penetrar por osmose de fusão, e essa solução extrativa vai chegar no balão. Aí aqui eu já não tenho mais só o solvente sozinho, eu já tenho parte das substâncias dissolvidas e extraídas a partir da droga. Aí novamente o calor vai evaporar o solvente, que vai resfriar em contato com as paredes frias do condensador, ele vai retornar na forma líquida, passar novamente sobre a droga e cair no balão de fundo chato, tá? Olha lá, a manta aquecedora, o balão de fundo chato, o aparelho de SOx-LED e o condensador, né? Então, coloca ali um chumacinho de algodão, coloca a droga, um outro chumaço de algodão, e no balão de fundo chato eu tenho quem? O solvente. O calor fornecido pela manta faz com que o solvente evapore e chegue até o condensador, na forma gasosa. O solvente, as suas partículas se resfriam em contato com o condensador e ele retorna na forma líquida, embebendo, molhando as partículas da droga, umedecendo. Aí há a penetração desse solvente por difusão ao arraste dessa substância por meio extracelular e essa solução extrativa cai no balão de fundo chato. Aí o solvente evapora de novo, você vai ter um ciclo constante para a obtenção do seu extrato. Quando, pessoal, eu vou trabalhar com princípios ativos isolados a partir de planta, aqui eu não estou falando de fitoterápico, porque no fitoterápico eu tenho que ter o fitocomplexo, o extrato. Estou dizendo quando eu quero extrair um protótipo, uma substância isolada a partir do metabolismo vegetal. A minha planta medicinal fresca, in natura, né? Ela é coletada, passa por processo de secagem por obtenção da droga, e geralmente sobre essa droga eu vou adicionar um solvente, um líquido extrator para retirada de substâncias com interesse o quê? Terapêutico, tá? E geralmente esse primeiro extrato é aquele extrato bruto, utilizando etanol, metanol a 80%. Eu submeto a esse extrato a testes de bioensaio, de atividade biológica. Antioxidante, anti-inflamatória, a atividade biológica que eu quero testar para verificar o potencial terapêutico daquele extrato. Depois do extrato bruto, eu faço as frações, a separação desses extratos, utilizando diferentes tipos de solventes com polaridades diferentes para eu verificar se há alguma fração em específico daquele extrato que vai apresentar uma atividade biológica nos testes de bioensaio que seja mais efetiva do que o extrato bruto propriamente dito. Porque aí significa que aquela fração tem determinados grupos de substâncias que contribuem, né, de maneira mais eficaz para a atividade biológica daquele extrato em questão, tá? Depois que eu vejo qual a fração do extrato que tem maior atividade biológica, a partir daquela fração daquele extrato, eu purifico o composto ou o bioproduto, né? O produto natural obtido a partir daquela planta. Por técnicas de espectroscopia, eu elucido a sua estrutura tridimensional, quais os grupamentos químicos que fazem parte da sua estrutura e desenvolvo uma rota de síntese daquela substância em laboratório para eu não precisar de estar sempre extraindo isso a partir da natureza, quando é um princípio ativo isolado, quando é um composto puro.
Se eu trabalhar com extrato, não tem como eu elucidar a roda de síntese em laboratório, tá? Por vezes eu obtenho da planta apenas um protótipo, e esse protótipo tem que passar por uma modificação de sua estrutura para melhorar a relação estrutura-atividade por meio da química farmacêutica, né? Então, por isso é que eu tenho lá salicina na casca do salgueiro e a partir dela eu produzo ácido acetilsalicílico. Eu extraio a escopolamina e a partir dela eu produzo N-butilbrometo de escopolamina, que está no Buscopan, para melhorar a afinidade ao receptor, diminuir efeitos colaterais e submeto esse composto depois da modificação da sua estrutura a novos testes de bioensaio para ver se eu melhorei a atividade biológica, se eu diminuí efeitos colaterais, tá? E aí, então, a partir disso, é que essa molécula será, então, submetida a ensaios, né, biológicos e estudos pré-clínicos em animais de eficácia e segurança e depois para testes clínicos de fase 1, 2, 3 e fase 4, né? A separação das diferentes frações a partir de um extrato bruto, pessoal, eu posso fazer isso utilizando funis de separação. Então, eu adiciono aqui o extrato bruto e aí eu adiciono ao extrato bruto, que é as substâncias dissolvidas em álcool a 80%, um solvente, por exemplo, hexano, diclorometano, acetato de etila, água. Aí vocês concordam comigo que quando eu adiciono esse solvente, as substâncias desse extrato bruto que forem solúveis naquele solvente que eu estou utilizando, elas vão migrar para a fase onde estiver aquele solvente. E aí eu tenho as diferentes frações. Se eu adicionar ali ao extrato bruto hexano, eu tenho a fração hexânica. Se eu adicionar diclorometano, eu tenho a fração de clorometano. Se eu adicionar água, eu tenho a fração aquosa, né? Então, esses funis de separação são muito comuns para obtenção das partições ou das diferentes frações a partir do extrato bruto, tá? Esses extratos, se eles estiverem muito líquidos, muito fluidos, eu geralmente concentro eles em um rotoevaporador ou evaporador rotativo. Eu adiciono água aqui, a no máximo 40 graus, para não degradar a princípio ativo. Coloco o meu extrato aqui nesse balão, mergulho ele no banho-maria. Ele é chamado de rotoevaporador ou evaporador rotativo, que quando ligado, ele fica girando, tá? Fica girando aqui no banho-maria. O calor leva a evaporação do solvente, o solvente resfria em contato com as superfícies do condensador e é recolhido aqui nesse balão. Então, além no rotoevaporador de eu conseguir concentrar o extrato, que ele vira uma pasta aqui, de acordo com que o solvente vai evaporando, condensando e recolhido na forma líquida aqui. Esse solvente recuperado eu posso guardar e utilizar num novo processo de extração, quando eu preciso daquele mesmo solvente, tá? E aí aqui fica aquele meu extrato altamente concentrado, na forma de uma pasta, tá? Na verdade, para a obtenção das diferentes frações do extrato, a técnica clássica e basicamente descrita na literatura é o seguinte: a partir da planta medicinal coletada, submetida a processos de secagem, você obtém a droga vegetal e essa droga vegetal você produz um extrato bruto, geralmente por maceração, percolação, utilizando etanol ou metanol 80%. Leva esse extrato bruto para o rotoevaporador ou evaporador rotativo e concentra esse extrato bruto, tá? E aí você tem uma pasta que pode ser refrigerada e armazenada. Quando você quer obter diferentes frações a partir daquele extrato bruto, o que você faz? Aqui é, novamente, uma figura só para mostrar o funcionamento do rotoevaporador, tá? Ele fica mergulhado em banho-maria até 40 graus no máximo. O solvente vai evaporar, resfriar no condensador e ser recolhido aqui. Aí o extrato bruto
que você concentrou no rotoevaporador ou evaporador rotativo, essa pasta que eu disse, você pode, né, armazenar, refrigerar ela. Quando você vai fazer as diferentes frações do extrato, essa pasta você vai ter que voltar a tornar ou deixá-la a mais líquida possível. Então, o seu extrato concentrado, você vai reconstituir ele em 250 ml de uma mistura hidroalcoólica de metanol a 70%, tá? Ou seja, em 250 ml desse solvente, né, você vai ter 175 ml, né, de metanol e 75 ml de água. Aí você mantém essa proporção de 7:3, né? É isso mesmo? Porque 250 dividido por 10 dá 25, né? 25 vezes 7 dá 175. Isso. 175 menos 250, isso, 75 ml. Então, desses 250 ml, 175 é de metanol e 75 ml é de água. Aí você mantém essa proporção aqui de 7:3. E aí o que você tem agora, pessoal? O seu extrato reconstituído. Ele estava na forma de uma pasta, concentrado no rotoevaporador, e agora ele voltou a ficar bastante fluido, né? Com a adição desses 250 ml de metanol a 70%. Aí você leva esse seu extrato para um funil de separação. Para o funil de separação. Vai lá. Leva o extrato para o funil de separação. E aí, sobre esse funil, você vai fazer a primeira partição, utilizando o solvente mais apolar que a gente tem, que é o hexano. Você adiciona no primeiro momento 100 ml de hexano. Agita. E aí você vai ter a separação das frações. A fração hexânica vai estar na parte superior. Então, a inferior você vai recolher, que é o seu próprio extrato, e a fração hexânica em que você adicionou os 100 ml dele, você acopla, segrega, armazena num recipiente. E aí você vai adicionar, voltar o extrato, né? O extrato que não foi removido da fração hexânica, para o funil de separação e lavar com mais 100 ml de hexano. De novo, vai separar as frações, recolhe a interna, segrega, porque é o seu extrato, recolhe a fração hexânica e mistura os primeiros 100 ml que você já retirou. E por último, faz uma terceira lavagem com mais 100 ml de hexano. Vai haver a separação das frações, recolhe o extrato, a fração hexânica e adiciona os 200 ml que você já retirou lá. E aí no final do processo, basicamente, você tem as 3 frações utilizando o hexano. Leva isso para o rotoevaporador, o evaporador rotativo, para concentrar esse extrato. Nessa fração hexânica, você vai ter diversas substâncias apolares, lipídios, esteroides, alguns terpenos, tá? A fração inferior, que é a parte do extrato que não foi, né, migrada para a fração hexânica, você vai voltar para um outro funil de separação e agora você vai fazer uma lavagem com 100 ml em 3 vezes com um outro solvente que é o diclorometano. E com o diclorometano, você vai colocar 100 ml. No caso do diclorometano, a fração não vai ser a superior, é o contrário do hexano, é a fração inferior. Aí você recolhe a fração de clorometano, acondiciona num recipiente, e a fração superior é o restante do seu extrato que não migrou para a fração de clorometano. Aí você armazena em um recipiente diferente. Faz uma nova lavagem com 100 ml de diclorometano, separa as frações e uma última lavagem com mais 100 ml de diclorometano. Junta as 3 frações de diclorometano e também as frações do extrato restante que não migrou nem para a fração hexano e nem para diclorometano. A fração de clorometano deve ser também concentrada em rotoevaporador ou evaporador rotativo. Vai ter uma série de substâncias que vão ser solúveis nesse tipo de solvente, tá? Que tem uma certa polaridade. Ele é apolar, mas não é tão apolar quanto o hexano. A fração do extrato que não migrou para a fração hexânica e nem de clorometano
você vai levar para um outro funil de separação para fazer uma lavagem agora com acetato de etila, também por 3 vezes, utilizando 100 ml em cada vez. Você vai adicionar os 100 ml do acetato de etila, vai recolher a fração inferior, que é a fração restante do extrato, e a fração superior, que é a fração do acetato de etila. Coloque isso em recipientes diferentes, retorna o extrato, que não migrou para a fração acetato de etila, faz uma nova lavagem com 100 ml, recolhe novamente, né, a fração superior, adiciona a primeira fração acetato de etila que você havia retirado e faz isso pela terceira vez para juntar as 3 porções e você ter essa fração. A fração acetato de etila é muito rica em flavonoides e essa fração também deve ser concentrada no rotoevaporador ou evaporador rotativo. O restante do extrato, que não migrou para a fração hexânica de clorometano ou acetato de etila, é a sua fração aquosa, tá? Que vai ser rica em compostos fenólicos, alguns tipos de heterosídeos, tá? Que você também deve concentrar no rotoevaporador ou evaporador rotativo. E aí, então, a partir de um extrato etanólico bruto, você tem 3 frações: a hexana, a hexano, a fração de clorometano, a acetato de etila e a fração aquosa, utilizando lavagem de 100 ml com cada solvente extrator por 3 vezes e separando essas frações aqui no funil de separação. Depois que você separou as frações, pessoal, a partir do extrato etanólico bruto, e submeteu essas frações a testes de bioensaio, quando você verifica qual a fração que tem a atividade biológica mais efetiva e mais proeminente, a partir daquela fração, você vai querer isolar o seu princípio ativo, o seu composto puro. E como é que você faz isso? Utilizando técnicas de cromatografia. Isolada a substância, como que você determina qual é a estrutura tridimensional, quais os grupamentos químicos, como que você elucida a estrutura química da molécula, para inclusive elaborar uma rota de síntese dela em laboratório, por técnicas de espectroscopia. A cromatografia, então, é uma técnica utilizada para separação e isolamento de substâncias e a espectroscopia para a elucidação de estruturas tridimensionais das moléculas, né? As técnicas cromatográficas, pessoal, estão descritas na farmacopeia, tá? Então, volume 1, em que você tem a descrição das técnicas gerais, métodos físicos, né? Olha lá, mais especificamente na página 134, você tem lá a descrição das técnicas de cromatografia. Tem cromatografia em camada delgada, cromatografia clássica em coluna, a cromatografia líquida de alta eficiência, né, que é o HPLC, e a cromatografia a gás ou gasosa. Que, se você procurar aqui, né, é porque, não, a cromatografia de íons, aqui, a cromatografia gasosa, a cromatografia a gás, tá? Longe de ser o objetivo da nossa aula, descrever em detalhes essas técnicas cromatográficas, porque o livro só cita a cromatografia em camada delgada, e para entender de cromatografia você tem que trabalhar na área, tem que fazer curso de capacitação, tem que fazer especialização, tem disciplinas de mestrado que você pode cursar como aluno especial, que vai só trabalhar cromatografia ou só trabalhar espectroscopia, tá? Isso aqui não é cobrado de vocês, é só uma visão em geral, para vocês saberem que é uma técnica importante para o isolamento de substâncias. E identificação de substâncias também, tá? A gente tem dentre, né, as técnicas de cromatografia, a cromatografia clássica em coluna. Toda técnica de cromatografia, ela vai
utilizar uma fase móvel, que é um solvente, né? E uma fase estacionária, que no caso da cromatografia, em clássica em coluna, seria um material adsorvente, que seria a sílica, né? O solvente vai passar sobre ele para isolar a partir daquela sua amostra uma determinada substância, né? Então, a cromatografia clássica em coluna, ela é um método de separação que desempenha um papel importante na purificação de substâncias, de valor na investigação e na operação de planta piloto e produção de produtos farmacêuticos. Esse método pode ser utilizado de maneira rápida e econômica para a obtenção de substâncias com pureza de substâncias de relativa e elevada pureza, tá? A mais utilizada, entretanto, e que inclusive é descrita nas monografias de drogas como padrão de referência para verificar a idoneidade de matéria-prima vegetal, é a cromatografia em camada delgada. Então, a cromatografia em camada delgada, ela utiliza, né, de uma fase móvel, que é constituída de vidro, alumínio ou poliéster, unida a uma fina camada de adsorvente, que geralmente é sílica, tá? E a fase estacionária, que é um solvente. Você aplica a sua amostra aqui com o capilar, na sua placa de cromatografia ou cromatoplaca, né? Coloca nessa cubeta de vidro com solvente que tampa para saturar a atmosfera com um determinado solvente. E a partir da solubilidade, né, ou afinidade da substância daquela amostra pelo solvente utilizado, ela vai eluir, ela vai deslocar ao longo da sua placa de cromatografia, proporcionando a formação de um bandeamento que vai ser revelado por um meio físico, como o uso de luz ultravioleta, ou algumas substâncias químicas reagentes que geram a formação de cor, tá? E aí você compara essa sua placa de cromatografia com uma solução referência. Então, as monografias das drogas vegetais na farmacopeia aplicam a técnica de cromatografia em camada delgada e oferece, a partir de um padrão de referência, qual é a coloração que você deve obter, olha lá, na sua placa de cromatografia, a partir da solução referência, para verificar a idoneidade daquela droga. Então, além de isolar substâncias, a cromatografia também permite identificação de substâncias a partir do padrão de brandeamento que você obtém na sua placa de cromatografia. Bom, temos também a cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPLC. Aí é um exemplo de aparelho muitíssimo utilizada, né? Fundamental na distribuição de componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis, a fase móvel, que vai ser líquida, por isso que é cromatografia líquida de alta eficiência, né? E a fase estacionária sólida, que vai estar contida numa coluna cilíndrica, tá? As separações são alcançadas por partição, adsorção, troca iônica, né? A cromatografia líquida de alta eficiência, CLI, né, ou HPLC, que aí seria a sigla em inglês, apresenta algumas vantagens sobre a cromatografia gasosa, por exemplo, uma vez que as amostras das substâncias não voláteis e termoláveis são preferencialmente analisadas por esse tipo de cromatografia, né? Na cromatografia a gás, eu geralmente utilizo para compostos que são bastante voláteis, de pequeno peso molecular, e a minha fase móvel, ela vai ser constituída por um gás propelente. Isolei as substâncias por cromatografia, eu submeto elas agora a técnicas de espectroscopia para elucidar a sua estrutura tridimensional. As técnicas de espectroscopia também estão descritas na farmacopeia, tá? Olha aqui. Espectrofotometria no ultravioleta, visível e infravermelho. Então, as principais técnicas de espectroscopia que a gente tem,
todas elas são baseadas na absorbância de determinada molécula no espectro eletromagnético. Nós temos ali um aparelho de espectroscopia por luz ultravioleta, tá? Que envolve a espectroscopia de fótons, pacotes de energia na forma de luz, né? Utiliza a luz na faixa do visível, do ultravioleta, e nessas faixas de energia as moléculas sofrem transições eletrônicas moleculares captadas a partir da sua capacidade de absorvância. Temos espectroscopia por infravermelho. A espectroscopia de infravermelho é um tipo de espectroscopia de absorção, em que a energia absorvida se encontra na região do espectro do infravermelho, né, eletromagnético, e como as demais técnicas de espectroscopia, ela pode ser usada para identificar um composto ou investigar a composição de uma determinada amostra. E temos ainda a espectroscopia por ressonância nuclear magnética, tá? Ela é uma técnica de pesquisa que explora as propriedades magnéticas de certos núcleos atômicos para determinar as propriedades físicas ou químicas de átomos ou moléculas nos quais eles estão contidos. Pessoal, o uso dessa técnica ela é bastante complexa. Não significa que você colocou uma determinada molécula ou amostra nesses aparelhos e ele já te fornece a estrutura química da molécula pronta na impressão de um papel lá. O que você faz é, a partir dos grupamentos químicos que constituem aquela molécula, obter padrões de absorbância no desenvolvimento de um gráfico do espectro daquela molécula. E aí, o espectro relacionado ao padrão de absorbância ou os picos obtidos a partir do espectro daquela molécula, cada pico desse ele é característico e indicativo de um determinado grupamento químico. Então, por exemplo, esses picos aqui indicam que você tem um grupamento cetona do tipo C-O, um grupamento álcool com hidroxila, um grupamento CH2CO, um grupamento metil. E aí, a partir desses espectros e desses padrões de bandeamento, né, ou do gráfico aqui obtido, dos picos de absorção, na verdade, você vai por quebra-cabeça e por suposição, unindo esses grupamentos químicos para você chegar até a elucidação da estrutura tridimensional da molécula. Mas não é que o equipamento é capaz de te fornecer a molécula pronta. Isso aí, pela sua experiência e os picos de absorbância obtidos a partir do espectro nos diferentes aparelhos de espectroscopia, você vai supondo quais os grupamentos químicos presentes naquela molécula para depois uni-los numa estrutura única e provavelmente chegar até a estrutura química final daquele produto isolado a partir da planta em questão. E aquele produto foi isolado a partir de técnicas de cromatografia, tá? É bastante complexo, graduação não aprofunda nisso aqui, o livro de vocês nem traz essas técnicas, só quis trazer para ilustrar, porque está descrito na farmacopeia, né? Tanto as técnicas de espectroscopia, mas principalmente os padrões de referência para a cromatografia em camada delgada, tá? O material dessa aula, esses slides já estão postados, tá? Na seção 3 da unidade 3, lá, da distribuição da ementa da nossa disciplina. E, finalizando a aula, eu vou postar a gravação. Que eu sei que, por vezes, é um conteúdo um pouco complexo, pode ser que tenha alguma parte que vocês queiram reassistir, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, curiosidade ou algum questionamento, pessoal, pode perguntar. Então, na semana que vem, nós temos mais uma aula teórica, e aí na aula da semana que vem a gente combina a logística de funcionamento da nossa aula prática na semana seguinte, tá ok? Pessoal, obrigado pela atenção, bom resto de semana, fiquem com Deus e até a nossa aula de quarta que vem. Obrigado.